Olá pessoal, mais uma dica para você cliente da Bsoft, e essa dica na verdade é uma continuação, tá? Então se você não assistiu o primeiro vídeo sobre listas para o que você está fazendo, clica aqui no card, assiste o primeiro vídeo que a gente já gravou com dicas importantes sobre as listas e como que funciona toda a estrutura, né? E aí depois você retorna para esse vídeo para a gente te dar mais dicas de como trabalhar com as listas dentro do sistema, tá? Logo depois da vinheta, não sai daí! Bom pessoal, então para seguirmos aí com as nossas dicas de como trabalhar com as listas dentro do sistema, a gente vai seguir com a lista do contas a receber, tá? Então primeiro passo, financeiro, contas a receber, lista do contas a receber. Eu vou aqui carregar um período, né? Só relembrando que é uma base de teste, então a gente tem poucos lançamentos nela, tá? E aí a gente já tem a lista, a gente já carregou as informações e ok. Uma dica bacana é sobre a ordenação das informações com base na coluna. E para que eu faça isso, basta eu clicar sobre a coluna. Por exemplo, eu quero ordenar essa lista por ordem alfabética dos clientes. Então eu clico na coluna cliente, aí eu já tenho a ordenação por ordem alfabética. Se eu quiser inverter essa ordenação, basta eu dar um novo clique e aí eu tenho essa setinha no canto que ele indica a ordenação, tá? E aí eu já tenho aqui da forma que eu gostaria. E funciona para qualquer outra coluna, inclusive para o campo de data, tá? Ó, data de vencimento. Então eu tenho aqui do vencimento do menor para o maior. E se eu quiser inverter essa ordenação dos vencimentos mais próximos para os mais antigos, né, os atrasados lá, aí eu tenho já a informação ordenada. Outra dica legal que a gente pode trabalhar na coluna é fazer o filtro pela própria coluna. Como que isso funciona? Novamente a coluna cliente, eu tenho essa setinha no cantinho, né, é um funil, né, de filtro, eu posso clicar sobre ela e aí ele vai listar para mim todos os clientes que eu tenho já nessa seleção. E aí eu quero só visualizar os lançamentos do motorista exemplo. Então eu clico sobre ele e aí ele já faz o filtro com base nessa ação. E aí eu posso fazer da forma que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, fazer um filtro não só selecionando um cliente, eu quero selecionar mais de um cliente nesse filtro. Então eu posso selecionar também cliente. Então eu tenho cliente exemplo, motorista exemplo, e aí ele faz o filtro somente com os lançamentos desses dois envolvidos, tá? E assim sucessivamente da maneira que eu preferir, beleza? Se eu quiser voltar ao que era antes, sem utilizar o filtro da coluna, eu clico em tudo e aí volta com todos os lançamentos. Outra dica muito legal sobre as listas são os agrupamentos, como é que eles funcionam, tá? Aqui na parte inferior eu tenho opções de grade e nela eu tenho várias opções e a segunda delas é habilitar agrupamento, tá? Quando eu habilito esse agrupamento, abre para mim esse quadro cinza, tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrastar para esse quadro a coluna com qual eu desejo que os lançamentos sejam agrupados. Por exemplo, eu estou analisando uma lista de contas a receber e eu quero fazer um agrupamento por data de vencimento. Olha só, aí eu já tenho todos os lançamentos dessa lista agrupados pela data de vencimento. Então eu sei que no dia 13 de setembro de 2021 eu tenho esse título para receber. No dia 11/8 esse e assim sucessivamente. Se eu quiser, eu tenho também uma opção na lista para expandir todo esse agrupamento de uma única vez, que é essa opção aqui, expandir dados agrupados. E aí ele faz essa expansão dos lançamentos. Então, por exemplo, no dia 25/7, eu sei que eu tenho todos esses títulos para receber. Inclusive, uma função muito legal também é você habilitar o rodapé do grupo, tá? Então você tem essa opção aqui, mostrar o rodapé do grupo, e aí ele cria uma nova linha em cada novo grupo que ele criou, devido a esse agrupamento que eu fiz, tá? E aí eu tenho condições de, por exemplo, no dia 25/7 de 2019 eu tenho esses títulos para receber, né? E aí eu tenho a coluna valor e eu posso habilitar esse quadro soma, né? Então eu já sei quanto que é o total que eu tenho previsto para receber em determinado dia, né? Claro que são lançamentos antigos, tá? Não serve muito na prática, mas se você quiser analisar, por exemplo, até o fluxo de caixa, né? Com lançamentos futuros, conforme o período que você selecionou, você consegue fazer isso através dessa lista, tá? Muito legal, por sinal. E aí você pode fazer agrupamentos não só com base em uma coluna, você pode também incluir novas colunas para esse agrupamento. Basta que eu selecione a nova coluna que eu quero agrupar e arraste para o quadro de cima também. Por exemplo, tipo de pagamento. Arrastei. Então, o meu agrupamento agora é data de vencimento e tipo de pagamento. Então eu tenho novamente aqui os dados agrupados, eu clico no mais, vou ter o primeiro agrupamento, data de vencimento, e o segundo agrupamento, tipo de pagamento, tá? Então vamos pegar o último lançamento que tinha vários lançamentos, data de vencimento 25/7,
E aí eu tenho lançamentos com tipo de pagamento entrada de dinheiro em caixa, que são esses títulos, e eu tenho também esses lançamentos, que é recebimento por boleto bancário. Tá? Então é só uma ideia assim, de como você pode agrupar, mas qualquer coluna que esteja na lista você pode utilizar para fazer esse agrupamento, e não só com uma coluna, mas também outras colunas. Aí vai do que você quer analisar, do que como você quer visualizar essas informações para ter aí as suas conclusões sobre a sua operação. Legal, agora uma última dica, né, mas claro, não menos importante, é você salvar o modelo de lista. Você já deve ter notado que quando você trabalha com as listas, você inclui coluna, move ela de lugar, faz os agrupamentos, os totais que você deseja. Só que se você sair da lista, trabalhar com o sistema em outras funções ali, e depois quiser abrir a lista de novo, ela vai voltar para o padrão que ela estava anteriormente. Então todo o trabalho que você teve acabou sendo perdido. Para evitar que isso aconteça, quando você montar a lista ideal, que tem as informações que você deseja, na sequência que você deseja, com os agrupamentos habilitados ou não, da forma que você desenhou, você tem que salvar esse modelo. Assim, toda vez que você voltar para essa lista, você consegue visualizar ela nesse padrão que você definiu. Tá? Como é que você salva esse modelo de lista? Vamos lá. Vamos desabilitar aqui o agrupamento. Tá? Vou voltar aqui para a lista original. Ok? Então essa é a lista que eu fiz. E aí eu já desenhei ela, esse é o meu modelo padrão, tá? Vamos mudar alguma coisa aqui só para a gente identificar. Vou colocar o cliente aqui em primeiro, tá? Deixar aqui empresa em primeiro e cliente em segundo. Então fiz uma mudança. Eu quero que quando eu sair dessa lista e retornar a ela ainda se mantenha nesse padrão. Então o primeiro passo é opções de grade, modelo de visualização, salvar. E aqui eu vou dar um nome para essa lista. Vamos fazer aqui, teste. Tá? E aí eu tenho aqui visível para todos os usuários, que serve para quê? Eu criei um modelo de lista e eu quero que esse modelo de lista outros usuários do sistema também possam acessá-lo, tá? Então eu deixo aqui marcada essa opção. E aí depois eu vou te mostrar como o outro usuário consegue carregar esse modelo de lista, tá? E aí esse modelo padrão. Aí eu defino se esse é o modelo que eu quero que seja mostrado toda vez que eu abrir a lista. Né? No caso ali, aqui a lista do contas a receber. Tá? Então esse vai ser o meu modelo padrão. Ou seja, eu posso gravar quantos modelos diferentes eu quiser, defino um deles como padrão para que toda vez eu carregue esse modelo padrão já na abertura. E se eu quiser carregar outros modelos, eu já vou te mostrar como a gente realiza. Tá? Então eu vou deixar como padrão. Confirmo. E aí veja que esse novo padrão ele está com o cliente em segundo, né? Que foi a mudança que a gente fez. Então se eu sair da lista e retornar a ela, financeiro, contas a receber, lista de contas a receber, veja que a coluna cliente já está em segundo lugar aqui, que foi como eu deixei anteriormente, antes de salvar. Tá? Vamos carregar o período novamente para ter os lançamentos. E ok. Beleza? Ok. Agora eu tenho ali 4, 5 modelos salvos e eu quero carregar algum outro modelo de lista e não esse padrão que eu estou visualizando. Então eu venho novamente em opções de grade, modelo de visualização, localizar. E aí eu clico em localizar e eu tenho todos os modelos que eu criei, que eu salvei. Tá? Então, por exemplo, aquele padrão anterior era esse teste vídeo, confirmo, aí eu volto para aquele padrão que a gente estava trabalhando antes de eu salvar esse último modelo. Beleza? Ok, como é que outros usuários conseguem agora carregar esses modelos de lista que eu criei, que eu deixei visível para os demais usuários? Vamos pegar aqui um outro usuário, eu vou ter um menu utilitários, troca de usuário, então eu vou mudar o usuário aqui. Ó, notem que eu estou logado com o usuário 123, agora estou mudando para o usuário Fabrício, beleza? Vamos lá, agora eu estou com o usuário Fabrício, como vocês podem notar aqui no rodapé. E a gente vai lá no financeiro, contas a receber, lista de contas a receber. Ok, vamos carregar um período aqui, filtrar, vamos lá no modelo de lista e localizar. Ó, eu tenho um modelo de lista salvo aqui que é desse usuário, mas não aparece os outros modelos que eu criei. Então ele marca essa opção, buscar somente modelos públicos e clica, nem precisa clicar em localizar, já carrega automático. E aí eu tenho aqueles que eu criei. Ó, o último que eu criei que foi o teste, eu clico em confirmar e aí ele carrega o modelo que eu havia salvo com o usuário 123 e agora o usuário Fabrício também tem acesso a essa lista. E agora eu, o usuário Fabrício, também posso salvar esse modelo que eu acabei de carregar e até deixá-lo como padrão para toda vez que eu abrir essa lista já carregar todas as informações dessa forma nessa sequência. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos aí sobre dicas de como utilizar as listas dentro do sistema. Reforço que os recursos
relacionados a listas estão disponíveis em vários módulos do sistema e não só no Contas a Receber, que foi o exemplo que a gente utilizou aqui nos vídeos, tá bom? E se de repente você utiliza algum recurso nas listas que a gente não mencionou nos vídeos, compartilha com a gente, deixa aqui nos comentários. Assim como se você também ficou com alguma dúvida sobre os recursos apresentados, deixa aqui nos comentários que a gente responde como de costume o mais breve possível, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, um forte abraço e até a próxima dica. Valeu!